sem fim. Louvor ao Santo Rei de amor, a quem morreu por mim. Glória ao Rei da paz, ao Rei, Senhor e Deus. Louvor ao doce Rei da paz, ao Rei dos altos céus, o Rei do seu favor, ali o morar, gozar a eterna doce paz, a paz do eterno lar. Glória ao Rei de amor, glória ao Rei de amor, ao Rei, ao meu Jesus. Eita fôlego. Mais uma vez, feliz sábado. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Eu disse semana passada que quando as coisas estão ruins, sempre tem um espacinho ainda para piorar. Vocês reagiram, né? Essa semana eu tinha um alvo de 14 visitas, consegui fazer apenas 10. 4 houve imprevistos e não puderam me receber. Mas numa das noites, nessa correria, eu acabei me descuidando um pouco com o tanque de combustível. E essa foi uma semana que não podia isso acontecer, não é? Além todas essas visitas, eu ainda precisei concluir essa semana a minha mudança. Eu contei com a ajuda de homens valorosos aí, fortes eles, fortes. Tinha uma mesa lá que me disseram que pesava uns 200 quilos, não sei se, a julgar pelo semblante avermelhado, eu acho que tinha mesmo. E aí o Vitor me emprestou uma caminhonete. Eu acho que se você abastecer a caminhonete do Vitor com o motor ligado, o tanque nunca vai encher. E aí, eu tinha 3 carros para abastecer, porque seria uma indelicadeza você devolver um carro com tanque vazio e ao mesmo tempo, né, o carro meu e da minha esposa. E aí, na quarta-feira, eu fiz a saga de tentar achar o combustível. Eu consegui. 4 tentativas. 2 delas não tinha combustível mesmo, deu para perceber. Mas nas outras eu fiquei na fila. Numa das vezes eu fiquei quase 60 minutos, quase 1 hora na fila. Quando chegou a minha vez, adivinha? Eu digo, prega, vai. Diz para o povo que a coisa está ruim, que pode piorar um pouquinho. Aí eu disse, tá, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos se animar. Vamos achar graça desse negócio aí, né? Aí fui eu para o próximo posto, adivinha? Fila, 40 minutos. Quando chegou a minha vez, acabou. Eu digo, será que se eu botar água, a caminhonete do Vitor vai funcionar? Eu pensei comigo. Essa semana realmente foi interessante, né? Porque as pessoas, elas parecem se assustar fácil, e a gente consegue ver isso nos postos de gasolina e nas prateleiras onde eles vendem água, né? Eu não sei o que aconteceu, mas... Ou não sei se... Não deu tanto calor, mas o que as pessoas fizeram essa semana no supermercado e nos postos de gasolina foi uma coisa impressionante. Mas aqui nós estamos, né, vivendo essa atmosfera e tendo pálidos indícios do que pode se tornar uma crise vindoura, né? Quando restrições mais severas e agudas
por várias razões, foram impostas aos habitantes desse planeta. Pálida prova. Marcos capítulo 2, você tem sua Bíblia aberta diante de si, nós vamos a esse episódio muito familiar das Escrituras, e eu espero extrair daqui lições preciosas, a fim de que alcancemos patamares mais elevados em nossa jornada cristã. Marcos capítulo 2, a partir do primeiro verso, a gente lê assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a notícia de que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns, diz o verso 3, foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, fazendo um buraco, uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 5, grave essa primeira expressão, é o ponto-chave da mensagem de hoje. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Verso 8, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, verso 10, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu costumo sempre contextualizar, você vai me ver vendo, você vai me ouvir falando isso várias vezes. Há uma diferença significativa na abordagem nos 4 evangelhos. Meu preferido, eu acho que é Marcos. Eu tenho a impressão de que é com quem eu mais me identifico. Marcos é o evangelho da ação. Ele já começa aqui, já no primeiro capítulo, fazendo um bocado de coisa, apresentando Jesus, tendo autoridade sobre a doença, sobre os demônios, sobre uma série de coisas. É Jesus já em ação, em plena atividade, como se não tivesse tempo a perder. Pois no capítulo 2, Jesus, ele de novo está em Cafarnaum. Você vai ver no evangelho de Marcos, até o capítulo 6, Jesus zanzando de uma outra margem ali na Galileia, no mar, no lago de Genezaré. Lago de Genezaré, mar da Galileia, tudo a mesma coisa. Alguns classificam como mar, porque é água salgada, outros que é de lago. Mas você pode dar uma olhadinha aí em algum momento, lá naqueles mapas que você tem atrás da sua Bíblia, para você se situar. Você vai encontrar lá meio que um lago, tem mais ou menos esse formato, um punho de um homem, uma mão humana fechada, quase como um coração. Daí lhe sai um filetezinho que é chamado de Rio Jordão, e lá embaixo ele deságua no que a gente conhece como Mar Morto, certo? As margens do Mar da Galileia, isso é um assunto para um outro dia, você tem muita beleza, muito verde, muita vida. As margens do Mar Morto, lá embaixo você não tem nada. Esse Mar da Galileia foi palco da maior parte dos milagres de Jesus, a margem, no lago e uma série de coisas. Isso que ocorre aqui, ocorre em Cafarnaum, que é uma cidade do litoral, e ela é, inclusive, nos evangelhos, chamada de a cidade de Jesus. Foi a cidade onde mais ele fez milagres, foi a cidade onde ele mais... Os índices de popularidade de Jesus e de aceitação foram os mais altos em Cafarnaum, mais do que em sua terra natal e muito mais do que na capital Jerusalém, onde a oposição era muito grande, na Judéia ao sul. Aqui, neste episódio, a gente consegue perceber algumas coisas. A primeira que eu queria chamar a sua atenção é o papel que a multidão exerce aqui neste milagre, neste episódio.
E me permitam aqui, eu quero me referir especificamente à juventude da igreja. As multidões, quando retratadas nos evangelhos, nas escrituras, normalmente elas não facilitam as coisas, a vida dos indivíduos. As multidões, elas atrapalham muitas vezes o que Deus quer fazer pelas pessoas, pelos indivíduos. É o que a gente pode classificar, deixa eu mirar aqui a minha juventude que está lá em cima, uma parte dela, eu estou vendo eles ali entre o parapeito e aquele corrimão ali. É o que a gente chama... Estabelecendo contato visual. Isso. Estou quase com 100% da atenção. Agora eu acho que eu tenho 100% da atenção. É o que a gente chama de pressão de grupo, cultura de massa. É a grande dificuldade que a gente tem em ter a própria opinião, onde a gente vai pautando as nossas decisões a partir do que os outros pensam e não daquilo que a gente pensa. É a perda de identidade. Eu sou incansável. Nós vamos ter que dialogar nos próximos meses um pouco sobre isso. Perda de identidade, incapacidade de tomar decisões, o seu próprio raciocínio. Você está mais impressionado e ligado com o que os outros estão pensando e fazendo, a ponto de, para não parecer diferente, você se adequa, você sacrifica quem você é, você faz inclusive coisas que você não gosta, que não fazem parte da sua natureza, que não fazem parte da sua identidade, mas o medo e o horror de parecer ser diferente faz com que você se envergue a pressão de grupo e a multidão acaba te apertando. No episódio do capítulo 2, as multidões exercem um outro tipo de problema, porque nessa relação com Cristo e na busca por Cristo, e essa é uma busca pessoal, ela não é coletiva, nós não estamos falando aqui de algo que acontece em grupo, como um todo, nós estamos falando daquilo que eu consigo fazer, eu, com Deus. Esse homem tinha um anseio de ter esse momento com Jesus, mas ele é impedido pela força das circunstâncias. Ele não consegue fazer o que ele pretende fazer, que é se encontrar com esse homem da Galileia, que tem feito coisas extraordinárias que um homem normal, comum, não podia fazer, por conta da multidão. E eu quero dizer a você, se você não tiver coragem para lutar contra esta pressão, se você não tiver coragem de lutar contra a força das circunstâncias, você vai perder grandes bênçãos e grandes possibilidades na sua vida. Grandes possibilidades. A questão é que o amor de Cristo, ele tem atraído esse homem. Ele ouviu falar de que Jesus estava atendendo tipo de pessoa como ele. A revelação nos diz que o homem se encontra nesse estado de enfermidade como consequência direta dos seus pecados. Diferente de outros casos de doença, onde há apenas um infortúnio, gente que nasceu com problema, gente que contraiu algum tipo de doença, mas sem uma relação direta com um ato pecaminoso, nesse caso aqui, o homem tinha consequência de que sua vida desregrada o levara àquela situação degradante. E o pior que ele tinha em seu coração, não era a limitação física de uma carne quase já apodrecida pela paralisia, mas o peso da culpa. Ele havia buscado o sinédrio, ele havia buscado a liderança religiosa, ele havia buscado as pessoas encarregadas da religião na sua época, mas em vão todos eles repeliram essa busca de auxílio, entregando-o à condenação. Ele era uma prova viva daquilo que você não deve ser e do desagrado de Deus.
mas ele ouviu falar que Jesus tinha atendido o pedido de um leproso. Ele ouviu falar que Jesus, inclusive, tinha tocado num leproso. Ele ouviu dizer que Jesus estava comendo com coletores de impostos e que, inclusive, entre os mais íntimos de Jesus havia um ex-coletor de impostos. Então, se acende no coração desse homem a esperança de que Jesus também poderia atendê-lo. Então, ele vai em busca de auxílio. Você sabe que ele não tinha condições de ir sozinho. E ele vai com seus amigos. E eu vou deixar para falar sobre como ele chegou até Jesus depois. Então eu vou criar aqui, que nem eles gostam de fazer nos filmes, eles vão no final, depois vão mostrando como é que chegou até lá. Quando a maca é descida, Jesus vai direto ao ponto. Vou desconsiderar o esforço da subida, vou desconsiderar o que Jesus viu quando o telhado foi se abrindo, vou desconsiderar tudo isso por enquanto, e eu quero ir direto a essa questão agora do perdão de pecados. Quando os olhares deles se cruzam, e o homem é descido àquele recinto, Jesus vai direto ao ponto central do seu drama. Se o problema principal daquele homem fosse a paralisia, Jesus teria resolvido, como em outros casos aconteceu. Mas nesse caso, Jesus sabia exatamente quem ele estava atraindo a si. E ele vai e olha nos olhos daquele homem e diz o seguinte: fica tranquilo, os teus pecados estão perdoados. Esse perdão que você está ansiando, essa bênção que você precisa, esse negócio está sendo resolvido aqui e agora. Os teus pecados estão perdoados. A gente falou um pouco disso na semana passada. O Sr. White nos diz que nesse momento, ele sentiu um fardo horroroso de uma vida inteira sendo removido dos seus ombros, e pela primeira vez em muito tempo, ele encontra paz. É fantástica a sensibilidade de Jesus. É fantástica a sensibilidade de Jesus. Porque Jesus, a forma como ele disse, o seu olhar, o tom da sua voz, o fato de ele não ter dado voltas, de ele ter ido diretamente na questão, sem perder tempo. O homem não queria perder tempo, Jesus também não queria perder tempo. É incrível. Sobre isso, Ellen White nos diz assim: oh, maravilhoso amor de Cristo, inclinando-se para curar o culpado e aflito. A divindade compadecendo-se dos males da sofredora humanidade e suavizando-os. Oh, maravilhoso poder assim manifestado aos olhos dos filhos dos homens. Quem pode duvidar da mensagem de salvação? Quem pode menosprezar as misericórdias de tão compassivo Redentor? Palavras dela no livro Desejado de Todas as Nações. A questão é que havia uma patota ali naquela sala. Você tinha Jesus no maior cômodo da casa. Você tinha ao redor dele os seus discípulos, os amigos mais íntimos. E logo ali, bem próximo, nos lugares de honra, você tinha uma parte da elite religiosa. Alguns que compunham o Sinédrio de Jerusalém, alguns da Galileia, alguns de Cafarnaum, eles se juntaram. E os que foram enviados de Jerusalém, entendam, Jesus já tinha ido à Judéia, e a elite religiosa já tinha manifestado desagrado em relação a Jesus. Então agora, já desde o primeiro ano de ministério, eles estão tentando encontrar um jeito de descredibilizar o ministério de Jesus. Eles estão tentando encontrar um jeito de condená-lo, seja na lei religiosa, seja para entregar ele numa bandeja para os romanos. Então eles estão o tempo inteiro assim. E vem essa patota de Jerusalém e compõe agora aquela plateia que está ouvindo a mensagem de Jesus dentro daquela casa. Só que quando o homem desce, eu já vou voltar lá, quando Jesus fala, os teus pecados estão perdoados, eles começam a se olhar. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei você, mas você consegue fazer uma leitura, às vezes, a partir da reação e da fisionomia das pessoas, quando algumas coisas acontecem? Você consegue? A gente consegue ver tanta coisa num semblante, né? Desprezo, nojo, raiva, ansiedade, desespero, dor, incredulidade, alegria, excitação. A gente consegue ver um bocado de coisa. A gente consegue deduzir o que as pessoas estão sentindo. A gente consegue supor o que as pessoas estão
pensando, mas jamais, jamais, nunca nós vamos conseguir ler o pensamento das pessoas. Sabe por quê? Porque a mente humana é jurisdição divina e ninguém consegue ler o coração humano, ninguém consegue ler a mente humana, senão Deus, o Criador. Cada capítulo de tua história, cada página de tua biografia, isso Deus conhece com tanta clareza, isso está aberto diante dele, como se, sabe, não tem como esconder absolutamente nada, nem do passado remoto, nem desse momento, nem o que você está pensando nesse exato momento, nem os pensamentos que estão tentando disputar a sua atenção enquanto a palavra de Deus é pregada, nada passa desapercebido a Deus. Preocupações que quem sabe você está tentando administrar e mesmo cultuando a Deus um sábado pela manhã, você não consegue se esquecer de algumas coisas. São pensamentos, ideias preconcebidas, são preconceitos, são dúvidas. Quem sabe você nem queria ter vindo aqui hoje pela manhã. Quem sabe você veio forçado por uma obrigação familiar. Quem sabe você veio para contentar alguém. Eu não sei qual a razão. Mas, meu amigo, os teus pensamentos e os teus sentimentos estão abertos diante de Deus assim, ó, escancarados e não tem como esconder absolutamente nada. E assim foi naquele dia. Aquela corja se olhou e, sem dizer uma única palavra, pensaram, ele está blasfemando, encontramos aqui uma oportunidade, vamos ter o que dizer quando voltar para Jerusalém, porque ele está se colocando na posição de Deus. Isso é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus faz aquele negócio. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ver o que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, essa acusação de blasfêmia, que é você atentar contra o sagrado. Isso é uma coisa que Jesus já teve que lidar outras vezes. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em João capítulo 10, um pouquinho para frente de onde você está. É num outro debate que Jesus teve com eles, já lá na Judéia, mais tarde, já próximo de sua morte. Ele teve um problema. João capítulo 10, verso 33. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, porque queriam tê-lo matado em Jerusalém nessa ocasião, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Foi quando ele associa sua imagem à figura divina eterna, à figura extraordinária da divindade, ele é acusado de blasfêmia. Você quer ver uma outra? Mateus capítulo 26, no seu julgamento infame, naquela de quinta para sexta-feira à noite, horas antes de sua crucifixão, calado como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, porém em algum momento o nome do Pai foi pronunciado, e eles disseram, conjuro-te em nome do Deus vivo, e aí pedem uma resposta, e ele dá, Mateus 26, o verso é o 64, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora o vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou, blasfemou. Aquele que se assenta à direita é corregente, está numa posição de julgamento. Então essa questão desse debate com eles, isso começou lá e depois foi se arrastando e se arrastando e se arrastando. Blasfêmia, na essência, é quando você se atreve a ter ou a ser uma coisa que você não pode ser, relacionada à divindade. É o que só Deus é e o que só Deus faz. Mas você quer saber? Romanos, capítulo 8. O verso é o 26. Olha que coisa tremenda. Olha como a Bíblia se manifesta em relação a isso. Sua vida está aberta diante do Senhor e você precisa ter clara noção disso nessa manhã. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E olha o 27. E aquele, que diz a tua Bíblia, que diz aí? Que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Amigo, nós temos uma incapacidade tão grande da nossa relação com Deus, que o Espírito de Deus, que sonda os corações, traduz de fato o que a gente quer dizer, porque com as palavras a gente é muito atrapalhado. Às vezes eu até sugiro,
Às vezes, numa oração, amigo, você não precisa recorrer a um vocabulário rebuscado para você falar com Deus. Tem vezes que apenas basta você se ajoelhar, se prostrar diante de Deus e dizer: eu estou aqui e não sei exatamente como dizer o que eu preciso dizer. E o que diz a Bíblia aqui? Que o Espírito Santo, que sonda, que vê, que conhece, que lê, ele vai fazer sua prece chegar do jeito certo lá em cima. É a relação de Cristo e do Espírito Santo, ambos fazem intercessão, de lá para cá e daqui para lá. Ambos, eles estão juntos nessa ministração para salvar nossa alma. Mas é porque teu coração está aberto. Como estava aquele pessoal naquela casa, no episódio em Cafarnaum? Você quer ver? Jeremias 17, verso 10, por gentileza, volte um pouquinho em sua Bíblia. Jeremias, capítulo 17, o verso é o 10, lá a gente lê assim: eu, Senhor, aqui tem uma outra palavra utilizada, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amigo, Deus vai dentro, lá dentro, no âmago, lá na fonte da sua alma, das suas emoções, dos seus pensamentos. Ele esquadrinha, ele consegue ver exatamente. E aí, meu amigo, eu vou dizer para você, nisso, nós temos um grande problema e uma grande vantagem. Sim ou não? Temos um grande problema, por quê? Porque não é por nada não, mas nós estamos estragadinhos. Eu vou te falar. Por outro lado, ele que lê, que esquadrinha, que sabe, que conhece, isso é uma vantagem também, sabe por quê? Ele sabe exatamente por que você está do jeito que você está. Ele sabe exatamente qual é a causa do porquê que você está se sentindo do jeito que você está se sentindo. Ele sabe, conhece inclusive motivos de rebeldia, necessidades, pseudo-necessidades, necessidades ilusórias, tentativas de se encontrar, tentativas de se descobrir. A vantagem e a desvantagem de um Deus que sabe exatamente o problema como causa e como fonte. Não é fantástico? Cabe um misericórdia e cabe um amém, as duas coisas aqui. Puxa, mas tem mais um aqui, ó. Provérbios, capítulo 20, verso, volta um pouquinho aí, não está longe não. Provérbios, o capítulo é o 20, o verso é o 27, olha o que diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ele te conhece do avesso. Ele conhece você do avesso. Agora você imagina aqueles bandidos se olhando dentro daquela sala, dizendo: que absurdo. Aí ele se vira. Eu fico imaginando o susto, meu amigo. Quer levar alguma coisa, quer contar alguma coisa em Jerusalém? Conta essa, engole esse caroço aqui agora. Vai, diz que ele leu o pensamento de vocês, avisa lá em Jerusalém, avisa lá que ele leu o pensamento de vocês. Amigo, ele se coloca como Deus, porque ele pode fazer só o que Deus pode fazer, e ler pensamentos é uma dessas coisas. Percebe? Foram 3 milagres ali. Só que ele faz uma pergunta, em tom de desafio. E aqui, a pergunta é: o que vocês acham que é mais fácil? E eu vou abrir aqui para vocês hoje. O que vocês acham que é mais fácil? Dizer a este: levanta e anda, de uma paralisia horrorosa, de um caso sem esperança, do ponto de vista da medicina irrecuperável, do ponto de vista estético horroroso, um caso sem merecimento, consequência de pecado direto. O que vocês acham que é mais fácil? Dizer: toma o teu leito e anda, ou perdoar o pecado? Vai em paz, teus pecados estão perdoados. O que você me diz? Assim, num susto. Não é pegadinha, mas o que você acha que é mais fácil, o que é mais difícil aqui? Eu perguntei para o Noah lá em casa ontem. E é o seguinte:
depois do almoço, antes da minha primeira reunião, as crianças vão lá na sala pastoral e eu quero saber a resposta delas. Os pais podem ajudar, logicamente, mas elas vão lá na sala pastoral para me dar essa resposta. E vão ganhar um negocinho lá. O que é mais fácil, o que é mais difícil? Dizer ao paralítico, levante e anda, ou dizer, perdoados estão os teus pecados? Depois do almoço. Não pode ser antes, não. Senão eu vou arrumar problema. Amigo, toma o teu leito e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Vamos responder com outros textos aqui. O primeiro deles, de novo, Mateus 26. Mateus 26, o verso é o 28. A gente lê assim, ó. Mateus 26 e o verso 28, palavras que ele utilizou um pouquinho antes que os soldados chegaram para prendê-lo. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de, que diz aí? O que você acha que é mais fácil? Levante e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Vamos no segundo texto, quem sabe aqui para te ajudar um pouquinho. Eu vou recorrer à carta aos Hebreus, lá no finzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 9. Dizem os mais entendidos que foi Paulo quem escreveu essa carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 9, o verso 12 diz assim: não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, obteu eterna redenção. O verso 22 do mesmo capítulo: com efeito, quase todas estas coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há, que diz aí a tua Bíblia? Remissão. Responde agora para mim, o que é mais fácil? Dizer, toma o teu leito, levante e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Amigo, para perdoar pecado, não bastou uma declaração de poder. Para perdoar pecado, não basta apenas o estender da mão dizendo o seguinte, deixa para lá, esquece isso, foi só uma fruta, foi só uma mentirinha, foi só uma olhada, foi só uma noite, foi só um gole, foi só uma tragada, foram apenas $100. Para perdoar esse tipo de coisa, não basta apenas uma declaraçãozinha, deixa para lá, esquece isso, mixaria, o que é isso entre eu e você? Deixa para lá, essa frutinha de nada aí foi só uma mordidinha. Não, deixa para lá. Não. Para resolver o problema do pecado, uma declaração precisa ser dada, conferindo você o perdão, mas, meu amigo, não se paga perdão de pecados com uma declaração, não se paga perdão de pecados com uma frase, não é com uma expressão de poder, ainda que ele tenha poder em sua palavra. O drama do pecado é muito pior do que o da paralisia, que se resolve com a manifestação do poder de sua palavra, levanta e anda. Mas o problema do pecado não se resolve assim. Sabe como é que o problema do pecado se resolve? À luz dos 3 textos que acabamos de ler aqui, como que se resolve o problema do pecado? Responde para mim. Sangue. Sangue. Nessa manhã você tem que entender quanto você custa. Nessa manhã você tem que entender quanto você vale. Nessa manhã você tem que entender as consequências das tuas ações. Não é esse negócio assim, deixa para lá. Amigo, esse assunto é sério, esse assunto é grave. Eu estava um dia ouvindo um pastor falar sobre isso, atentamente no primeiro banco, e ele pregava com uma energia que poucas vezes eu via. Pastor Benedito Muniz. Ao meu lado, um dos nossos amigos em comum, Grêmio, Daniel Salles, estava do meu lado. E o homem dizia, pecado não se perdoa, pecado se paga. Arautos do Rei gravou uma música, quase isso, porque Daniel Salles, naquela noite, saiu do meu lado, foi para o quarto e compôs aquela música que o Arautos compôs, que o Arautos gravou. Só que, como numa música você não tem como ficar depois explicando o que de fato quer dizer, na poesia há um risco, então o Arautos gravou um pouquinho diferente. Como foi que o Arautos gravou?
Pecado não se explica, pecado se paga. Mas o conceito original da canção era outro. Pecado não se perdoa, pecado se paga. A consequência do pagamento é o perdão que é conferido. Então, amigo, a resposta à pergunta feita naquela casa foi dada 2 anos depois, quando ele foi jogado por cima daquela cruz, teve suas carnes rasgadas, teve seu sangue jorrado e suportou a ira do Deus Todo-Poderoso para pagar pelo preço do pecado. Ele não deu a resposta naquele dia, ela ficou sem resposta sim. Mas aí ele disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, toma o teu leito, levanta e anda. Que coisa extraordinária. Me permita voltar agora. Porque o homem está em casa. Naquela época não tinha Facebook, esse negócio todo aí. Eu não sei como a notícia chegou. Era menos rápido que é hoje, né? Mas a notícia chegou e ele disse, eu quero encontrar com Jesus. E ele solicitou a ajuda de 4 amigos. Amigo, deixa eu pedir para você uma coisa agora. Se eu pedisse para você dar o nome de seus 4 melhores amigos, você conseguiria me dizer quem são exatamente? Você teria um problema de encontrar os 4 ou você teria o problema de deixar, quem sabe, um 5º, 6º, um 7º fora dessa lista do quarteto mágico? Mas você tem condições de, se eu lhe perguntasse, determinar quais são os seus 4 melhores amigos, amigos mesmo, que você pode contar, você tem condições de fazer isso? A amizade sincera hoje é um artigo de luxo. Você tem 4 pessoas com quem você pode contar mesmo, de verdade. Eu não sei o nome desses 4 fulanos, mas eu já sou fã deles. Porque colocaram o homem numa maca, cada um segurou numa ponta daquela vara que eles faziam ali o negócio. Cruzaram a vila. Essa cena já era comum para o bairro. Ellen White diz que esse homem buscou a presença da liderança religiosa, buscando alívio, auxílio, uma palavra de ânimo, e voltou frustrado para casa. Agora é mais uma tentativa. Os 4, um em cada ponta. 2 na frente, 2 atrás. Não sei o que disseram no caminho. Mas alguém disse, está lá numa casa que normalmente ele usa quando vem aqui para Cafarnaum. E foram para lá, cruzaram a vila. Só que na medida em que foram chegando, começam agora as impossibilidades. Casa cheia. Diz a senhora White que dias como esse eram muito comuns. As pessoas afluíam, faziam fila, tinham um contato com o mestre, às vezes havia uma vila inteira sem nenhum doente, ele recebia todos até altas horas da noite. Em alguns casos, o sábado acabava, ele falava na sinagoga, aquela coisa toda, um medo da liderança religiosa impedia os doentes de buscar a sua presença no sábado para não dar problema. E aí às vezes eles iam depois do pôr do sol, e Jesus às vezes tarde da noite saía dali direto para orar, às vezes descansava e levantava antes do sol raiar para buscar a presença de Deus na madrugada. Eu não sei como é que foi exatamente esse dia, eu sei que eles chegaram, meu amigo, e agora eu vou dizer, você tem que ter amigo de verdade, porque às vezes, eu não sei se você tem essa sensação, mas às vezes, quando as pessoas te oferecem ajuda, elas ficam torcendo para você não pedir. Escuta, você quer uma mãozinha aí para o negócio aqui? Você fica aqui na torcida. Não, tomara que não. Tomara que ele consiga resolver sozinho a vida dele. Né? Qualquer coisa você me liga, né? E você chega até botar o celular no silencioso. Amigo, é difícil. Quanto custa alguém verdadeiramente disposto a ajudar? Os 4 foram. A questão é que, diante das impossibilidades, casa cheia, não tinha acesso à porta, Ellen White diz que não tinha nem como eles se fazerem notar, gritando do lado de fora, não havia acesso nem pelo som. Eu não sei quem deu a ideia, provavelmente foi até o moribundo, e ele disse o seguinte, olha, se não der pela porta, não der pela janela, nós vamos entrar por cima. O que eu gosto, sabe o que é? É porque, olha, subir no telhado não é fácil. Subir num telhado daquela época, você sabe como é que era um telhado daquela época? Você sabe que não tinha forro, você sabe que não tinha laje, você sabe que
Não tinha nada. Você tinha uma estrutura precária de madeira, uma composição de tijolo ou barro, e às vezes até com varaus, como aquele negócio de pau a pique. Você tinha uns telhados que eram feitos em blocos, com varas assim, traçadas, e a palha para dar algum tipo de conforto aí em relação às intempéries do clima, e aí eles eram colocados em blocos assim, ó, blocos, assim, e eles iam se entrelaçando lá em cima. Arrumaram uma escada. Primeiro, tem muita gente. Segundo, a ideia. Terceira, a escada. Aí você sobe dois. Vai um na frente, pega o outro. Agora, pega a corda, puxa a maca, segura aqui de baixo. Quem amarra na cintura, amarra, como é que faz? Segura aqui, não, pega aqui essa perna. Você pensa, como é que você vai colocar um aleijado em cima do telhado? É muito trabalho, meu amigo. A gente lê a historinha e fica assim, botaram uma para cima do telhado. Para pensar. Pensa nos amigos ponta firme. Botaram o homem lá em cima. Agora, teve um lá que foi detectar. Não, porque diz assim que foi no ponto correspondente. Eles fizeram uma leitura para saber exatamente onde tinha que deixar o negócio. Aí agora Jesus está lá dentro, fingindo que não sabe o que está acontecendo. Eu gosto de Jesus por causa disso aí também, né? Ele finge que não está vendo nada. Mas é Ele quem está atraindo. Ele sabe que do seu coração flui uma corrente que atrai um pecador, atrai uma alma necessitada. Ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui. Ele sabe exatamente que teclas Ele está apertando em tua alma nessa hora. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. E ama você. Está interessado em você. Você pode até estar pensando, ele está de cara virada comigo, pastor, porque eu ando pisando na bola. Deixa eu te dizer um negócio, amigo. Deixa eu te dizer um negócio. Você não fica achando que Jesus é que nem um coleguinha da escola, onde você pode tratar com desrespeito, que você pode chegar com ele lá, falar o que você quiser, fazer o que você quiser. Não é assim. Mas também, por favor, não fique achando que ele está distante, alheio, indiferente ou não preocupado. Ele ama você. Eu não sei o que ele vê na gente, mas nós somos a coisa mais preciosa que ele tem. Diz o profeta Isaías que ao ver o resultado do seu trabalho, ele ficou satisfeito. Olha quanto você vale. E ele está ali fingindo que não está acontecendo nada e tal. Daqui a pouco é poeira e cai palha para tudo quanto é lado. E eu não sei o que os discípulos estavam pensando e tal, quem sabe tudo ali na volta. E aquele negócio, daqui a pouco aquela luz entra assim, abre o telhado. E aí, o pessoal olha para cima e aquelas 5 cabecinhas lá olhando para baixo. Desculpa, eu não consigo ler uma história dessa sem deixar a minha imaginação pintar o quadro todo ali. Eu até, sabe? E aí, meu amigo, é o verso 5, o ponto alto da mensagem. O que diz ali? Vendo-lhes a fé. Como assim, pastor? Fé não é uma coisa que a gente acredita. Fé não é um sentimento em relação a alguma coisa que não aconteceu. Fé não é um conjunto de crenças. Fé não é um jeito de você acreditar numa coisa. Como é que Jesus pôde ver uma coisa abstrata? Deixa eu dizer uma coisa para você. Abstrata é essa ideia de achar que a fé é abstrata. A palavra mais apropriada para definir fé é a palavra emuná. Alguém um dia me disse que se um rabino fosse explicar para a gente o significado dessa palavra, ele poderia recorrer à linguística, ele poderia dizer para você a raiz tal, que dá para tal coisa, que dá para tal coisa. Eu não vou cansar você com isso aqui hoje. Mas alguém, tentando fazer-se entender, diria que emuná é como você que um dia foi para um acampamento de carnaval lá no interior de São Paulo, foram tomar banho no rio no domingo, no acampamento do carnaval, naquele retiro de carnaval. Aí você vai para o rio lá. E está aquela brincadeira toda, e pá, aquele negócio todo. Mas só que, meu amigo, de algum jeito, você se enrolou, entrou no redemoinho e o rio começou a te arrastar. Aí foi aquele desespero. Chama o pastor e não sei o quê, e vai, acorda, e quem ajuda, e pulam na água, e não alcança, e vai, a água levando, e você naquele desespero, e começa já a tomar um gole, tomar outro gole, e alguém corre, pega alguma coisa, e com um colete, algum galho, não sei o que faz,
e todo mundo, uns correndo na margem do rio, não tem acesso, tem uma curva, e vai um desespero, a mãe começa a gritar, as crianças começaram a ficar apavoradas, todo mundo assim, uns ficam parados, outros tentam fazer alguma coisa, e você ali tentando não morrer, e o rio te arrastando, e aquela coisa toda. Daqui a pouco um feliz homem tem a ideia e joga um objeto qualquer para você que flutua, e joga na tua frente, meio que na frente onde sabe que vai ser o curso de onde você está, e aí, meu amigo, naquele desespero você faz assim, ó, vá. Isso é emuná. Acreditar que o tronco podia te salvar, não ia te salvar. Você raciocinar assim, o tronco flutua, a densidade da água, a velocidade do não sei o que, a temperatura, não sei o que, o vento, a pressão atmosférica, meu amigo, isso não ia te salvar, você não tem tempo para isso. A única coisa que pode te salvar num momento como esse, sabe o que é? Essa atitude. Isso é emuná. A fé, em termos conceituais, é abstrata, mas em termos práticos, é uma atitude. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, está lá a galeria dos heróis do quê? A galeria dos heróis do quê? Agora me diz uma coisa, todas as pessoas do capítulo 11 de Hebreus fizeram alguma coisa, por isso que elas estão lá. Não foram grandes homens e pensadores que tinham uma teoria extraordinária do conjunto de doutrinas, sistematizaram as coisas do jeito que tinha que ser. Não, foram pessoas que atuaram de forma direta, baseado naquilo que criam. Você percebe a diferença? Por isso que Jesus, olhando para aquele teto, ele falou, a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, porque ela foi traduzida em ações. Você está em Hebreus 9, né? 2 folhinhas para frente aí, por favor. 2 mesmo. Capítulo 2 de Tiago, o verso 18. É o clássico aqui, né? O capítulo 2, clássico. Olha o verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Meu amigo, você pode acreditar no que você quiser. Se isso não for traduzido numa ação, desculpa, você não tem nada. Você não tem nada. E o meu receio são as igrejas abarrotadas nos finais de semana, sábados e domingos por aí, de um monte de gente que acredita num monte de coisa e que não faz nada. Nós precisamos esgotar as possibilidades de tudo que diz respeito à nossa participação nessa coisa. Na medida em que a gente precisa avançar na carreira cristã, obstáculos vão surgir. Alguns deles extremamente agudos e desconfortáveis. Coisa que vai trazer prejuízo para o teu orçamento. Coisa que vai trazer desconforto social para você. Impacto nas tuas relações, nas tuas amizades. Vai trazer a você incompreensão e uma série de outros problemas. Mas na medida em que esses obstáculos eles surgem e se intensificam, é onde a tua fé ela vai sendo traduzida em ações para ser cada um desses obstáculos vencidos, para você se tornar um gigante na sua carreira cristã. Nós precisamos em algum momento parar e avaliar. Estou fazendo progresso na fé? Estou parando diante do primeiro desafio? Estou correndo da raia quando a coisa aperta para mim? Fazendo os meus cálculos e percebendo os meus riscos, estou retrocedendo, dando alguns passos para trás? Você está esgotando todas as possibilidades ao seu alcance para você avançar, meu irmão? É isso que Deus espera de nós como igreja, como seu corpo aqui na terra. Todos os dias nós somos testados. Todos os dias nossa fé é levada a efeito. Todos os dias. O meu desejo para você nessa manhã é que diante das oportunidades de crescimento, você não desperdice a chance de progredir em sua carreira cristã. Você e eu precisamos ser fiéis à luz que nós já recebemos para que possamos receber nova luz, nova medida, uma nova chance, novo caminho. Mas a gente não pode se acovardar. Deus tem um profundo interesse
Ele está tão diretamente envolvido nesse projeto de salvar você, que Ele derramou seu sangue. Tão preocupado com as tuas emoções, que Ele vai direto onde o calo aperta, Ele fala para você, Ele se comunica com você. Mas, por favor, não negligencie a oportunidade de fazer o que é certo como uma atitude de fé, uma certeza, um fato, diante de coisas até que nem aconteceram ainda. Que Deus te abençoe nesse dia santo. Que a paz do Senhor transborde para a sua semana, que começa nas próximas horas. Que em suas próximas semanas e meses você possa manifestar um outro tipo de vida, um outro tipo de fé, a fim de que o Senhor se agrade de você. A Bíblia diz que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Que Deus tenha piedade de nós e nos dê a chance de nos tornarmos gigantes da fé. Que Deus te abençoe.